Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você tem sido edificado por essas mensagens, mas ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, que você deixe o like, que você comente, compartilhe essa mensagem, assim mais vidas serão alcançadas. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como entender o direcionamento de Deus para a nossa vida. Eu quero contar para vocês como tem sido comigo. Bom, amados, eu sempre, desde que eu ainda não tinha uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, de oração, eu sempre me preocupei em pedir para Deus as direções para minha vida. Isso é muito interessante, porque sempre que eu tinha que tomar alguma decisão, eu mesmo não me relacionando com Deus ali, sabe, no secreto, eu tinha essa preocupação, esse temor de entender se era ou não da vontade de Deus para mim. Todas as decisões que eu tinha para tomar, eu pedia para Deus a direção. Isso não significa que eu não cometi erros. Cometi muitos erros sim, por tomar decisões erradas, mesmo tendo pedido para Deus. Ué, irmã Claudinha, como assim? Deus te fez errar? Não, é porque às vezes a gente não entende a direção que Deus está dando para a gente. E às vezes também a gente não espera o Senhor responder. Então todas as decisões que eu tomei erradas foram culpa minha. Mas os acertos não foi mérito meu, foi a graça de Deus na minha vida. Lembrei da pastora Sarah Hayashi, a saudosa pastora Sarah Hayashi, que partiu para o Senhor. Ela dizia, os erros são meus, os acertos são de Deus. E é verdade. Então o Senhor, Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre respondia. Só que o Senhor, Ele não responde na hora que a gente quer que Ele responda. Ele responde na hora propícia, né? No tempo propício. A nós cabe esperar a resposta de Deus, direcionamento de Deus. E quando o Senhor, Ele responde acerca de alguma decisão que você precisa tomar, acerca de algum caminho, alguma direção que você precisa ir, as respostas estarão dentro desses três opções. Ou sim, ou não, ou espere. E quando Ele diz sim, a gente fica feliz, né? Quando Ele diz não, a gente às vezes fica frustrado ali naquele momento, né? Mas tem que obedecer à vontade do Senhor. Agora, quando Ele diz espere, é a parte mais complicada, porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta, amados, é de esperar, né? Ainda mais a gente que vive num tempo de que tudo é imediato, né? Tudo é instantâneo. Então, assim, quando o Senhor fala espera, eu tô vivendo um processo agora na minha vida, que é um processo que o Senhor falou espere. E eu já vou saber, aí você pode perguntar, mas como que você sabe que o Senhor falou espere? Porque o Senhor falou e confirmou de várias formas, que eu quero conversar com vocês sobre isso também. Então, essa é a parte mais desafiadora. Às vezes o Senhor fala assim, dá um sim, vai nessa direção, mas espera aí, não é agora. E você vai ter que esperar, né? E vencendo todos os dias a sua ansiedade, colocando a sua ansiedade, lançando sobre Ele, através do quê? De oração, sabe, e de súplica diante dele, pedindo a ele para te ajudar a suportar o processo, passar pelo processo em obediência, porque também, amados, tem pessoas que elas sempre procuram saber a vontade de Deus para a vida delas, mas não obedece. Só obedece se estiver de acordo com aquilo que ela já planejou dentro dela. Bom, se o Senhor confirmar a minha vontade, ok. Agora, se não, sinto muito, não obedece, amados. Até aceita ali no momento que o Senhor dá a direção e tal, mas daqui a pouco já, né, não permanece. Então, não adianta também a gente querer saber a vontade de Deus e não obedecer, né? O Senhor, Ele vai revelar a vontade dEle, mas para que a gente obedeça, para que a gente siga, né? A direcionamento correto que Ele está dando para a gente. Então, sempre que eu, amados, tive que tomar decisões na minha vida, eu procuro saber qual é a vontade do Senhor para mim. Tá, mas e como que o Senhor fala comigo? Bom, cada experiência é uma experiência, né? Cada processo, cada direção é de um jeito, mas o Senhor sempre fala. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender, né? A direção que o Senhor está te dando, vai te ajudar a entender que é Ele que está te dando essa direção. Eu tenho muitas experiências. Por exemplo, eu congreguei numa igreja durante muitos e muitos anos. Lembra que eu contei para vocês, tem um vídeo aqui no canal que eu contei, que assim que eu comecei a ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor, que eu fui buscar um renovo do falar em línguas, porque eu fiquei muitos anos sem falar em línguas, então, que eu participei de um retiro, e eu fui lá com esse objetivo, que eu tenho até um testemunho aqui no canal sobre isso. Irmãos, tirei o casaco, não aguentei, esquentou. Então, como eu estava dizendo,
Então, quando eu fui lá naquele retiro buscar uma resposta para Deus, quando eu estava voltando no ônibus, olha que interessante, ali o Senhor me respondeu imediatamente, porque assim, às vezes o Senhor, ele vai te responder imediatamente. Às vezes você vai ter que esperar a resposta do Senhor, esperar com paciência nele. Então, o que aconteceu? Quando eu vim no ônibus, né, com aquele renovo, e eu já vim conversando com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim, porque assim, quando o Senhor ele traz um renovo sobre a gente, que a gente começa, né, se lançar nele, que ele começa a se revelar a nós, a primeira coisa que é natural que você queira descobrir qual é o seu chamado, o que você vai fazer ali para agradar ao Senhor, como que você vai servir a Ele, né? E eu vim já no ônibus já perguntando, tá, e agora, Espírito Santo, como que vai ser? Eu sei que eu sempre cantei igreja, né? Tá, mas não quer dizer que porque eu sei cantar, que seja isso que o Senhor tem para mim. Eu tinha essa preocupação de entender exatamente o que o Senhor queria para mim. E eu vim perguntando para Ele no ônibus, e eu tava rouca, né? Como eu já contei para vocês, eu estava muito rouca porque lá eu clamei demais. Tava muito rouca. E quando chegando lá na igreja, que a gente chegava para ir pro culto, chegava de ônibus e eu ia direto pro culto à noite, que ali a gente ia celebrar. E nisso, o pastor deu oportunidade para algumas pessoas, para essas pessoas contar o testemunho de como que foi o retiro, né? Não contar detalhes, mas contar como que foi impactado. E eu fui uma dessas pessoas que subi lá, estava transbordando, subi lá para contar. Só que eu estava muito rouca. Então eu falava rouca, sabe? Minha voz quase não saía. Contando emocionada, como que foi que o Senhor me renovou, que eu não estava falando, que eu fiquei muitos anos sem falar em línguas e que aquilo que eu fui buscar o Senhor me deu. Isso eu terminei de contar meu testemunho, até chorei, a igreja celebrou comigo, se alegrou, foi maravilhoso. E aí eu sentei. Nisso que eu sentei, para outra pessoa subir e contar, uma irmãzinha me cutuca por trás, assim, minhas costas, e disse assim, você louva? Aí eu peguei e falei assim, eu louvo. Ainda pensei, como que ela sabe, né, rouca desse jeito. Aí ela falou assim, o teu lugar é ali em cima no Ministério de Louvor. O teu lugar é lá. Então, amados, a resposta veio imediatamente. E eu confesso que eu tentei até fugir, sabe, porque ela falou pra mim que eu ia ter que ir lá falar pro líder do louvor e falar que o Senhor mandou avisar que o meu lugar era no louvor. Aí entra aquela parte onde eu falei pra vocês, às vezes a gente quer saber a direção de Deus, mas não quer obedecer. Na verdade eu até queria obedecer, eu não queria passar pelo constrangimento de chegar lá e falar assim, escuta, Deus mandou dizer que o meu lugar é aqui. Eu não vou subir lá e falar isso aí pro líder do louvor. Aquele receio dele não acreditar em mim, né? Mas tudo bem. E aí eu fui, e aí eu falei assim, ah tá. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou lá falar isso não. Acabou, catei minhas malas, né? Falei, eu vou embora. Mas quando eu tava no meio da multidão, a irmã me achou de novo. Aí ela, irmã, vem aqui. Olha, você não precisa falar nada, já tá tudo acertado. Você já tá fazendo parte do louvor, porque eu já falei com o líder do louvor. E é só você ir lá acertar o detalhe com ele. Eu, tá bom, irmã, Deus abençoe. Então, assim, ali o Senhor me catou no laço. E ali, amados, naquele ministério de louvor, eu fiquei muitos anos. Até que o Senhor, ele foi me preparando, porque eu sempre louvei, mas eu não ministrava durante o louvor, não tinha ousadia, não tinha aquela ousadia do Espírito, né? Ali foi uma escola para mim. E aí, onde eu comecei fazendo segunda voz, embora eu já louvasse, mas ali eu comecei fazendo segunda voz, e ali foi naturalmente, sem eu precisar forçar nada, o Senhor ele foi conduzindo de uma maneira que até que eu comecei a ser ministra de louvor ali, ministrar louvores, e fiquei, e ali o Senhor me encheu de ousadia, ali o Senhor foi desenvolvendo meu ministério, meu chamado, e fiquei muitos anos. Aí, amados, teve a outra parte, que foi quando o Senhor me deu o direcionamento para sair. Também eu saí assim, de cara, não é mais meu lugar aqui, eu vou sair. Não. Mesmo eu entendendo que o meu tempo de sair dali tinha chegado, que o meu propósito ali tinha sido cumprido, que era momento de eu ir para um novo ciclo, se eu sentia isso dentro de mim, eu tinha essa certeza, mas eu pedi confirmação para o Senhor. Então, eu comecei um processo foi um processo bem difícil para mim, amados, porque quando a gente está muitos anos num lugar, não é só a direção de Deus, não é só o lugar que Deus tem para você, é um apego emocional que você tem ao lugar, né? É cômodo, então sair da zona de conforto é muito difícil, por isso que tem pessoas que elas não se arriscam a mudar, porque o sair da zona de conforto é desafiador, envolve muitas coisas,
Então, às vezes, você está em um lugar que você entendeu que não é mais o seu lugar, que está no momento de você sair, que já se encerrou um ciclo, e às vezes você continua insistindo em estar ali naquele lugar, porque você está com aquele apego emocional, quando na verdade o Senhor já está te dando direcionamento para você sair, e você está insistindo. Então não insista, busque a confirmação do Senhor, Ele vai te confirmar, entendeu? E obedeça a direção, sabe? Passa por cima das tuas emoções, quando você entender que realmente é o Senhor que falou com você, passa por cima das suas emoções e obedeça ao Senhor. Então era muitos anos e eu, sabe, aí começou uma guerra dentro de mim, porque eu entendia, era o Espírito ministrando que eu tinha que sair e a minha alma gritando que não queria sair. Então ficou aquela guerra noite e dia dentro de mim, noite e dia, noite e dia, noite e dia. E eu falei, Jesus, e aí já, né, acionei as amigas de Deus, que é a amiga de oração, me ajuda a orar, porque eu sei que eu preciso tomar essa decisão. Então foram 15 dias de oração e propósito, para que o Senhor realmente confirmasse, para me dar a certeza absoluta de que eu deveria sair de lá. E aí, amados, quando foram 15 dias, o Senhor me respondeu. O Senhor deu um sonho para uma pessoa, mas assim, claramente, a interpretação do sonho era a situação que eu estava vivendo. E eu falei, e eu entendi, já não resta mais questionamento e eu não tenho nem como dar uma desculpa, falar nada, realmente. Amém, Senhor. Ok. E aí fui, conversei, né, com a liderança, conversando com os pastores, e assim fiz, amados, seguindo o direcionamento de Deus para minha vida, porque ali tinha se fechado um ciclo e era tempo de eu caminhar para uma nova etapa do meu chamado. Nesse caso, Deus me respondeu através de um sonho profético que Ele deu para outra pessoa. Talvez se Ele desse esse sonho para mim mesmo, eu ficasse pensando, ah, não, mas não vai ser, porque isso aí é coisa da minha cabeça, é porque eu só estou pensando nisso e tal. Mas ali o Senhor respondeu através de um sonho que Ele deu para outra pessoa. Mas teve vezes que o Senhor respondeu através de profecia. Por exemplo, eu já contei aqui no canal, em um outro vídeo, que uma vez o Senhor usou um profeta, que nunca me viu na vida, que eu nunca vi ele na vida, para avisar para uma pessoa que deu carona para ele, que era do meu convívio, que o Senhor estava mandando uma resposta para mim, daquilo que eu estava pedindo ao Senhor, que era, porque eu trabalhava muitos anos numa empresa, e eu, nessa época, nem tinha vida de oração, né? Mas já pedindo direção para o Senhor, pedindo para o Senhor me dar uma resposta, que se era para eu sair ou não, se era daquele trabalho, embora eu não suportasse mais, meu cansaço mental, eram muitos anos, toda a minha vida já estava apontando para que eu saísse dali, e já estava no meu limite, e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor essa resposta, o Senhor vai e usa esse profeta para mandar essa mensagem para mim, que o Senhor estava dizendo que sim, e que o Senhor ia entregar a vitória nas minhas mãos, porque eu precisava sair dali, eu não queria sair dali de mãos abanando, né? Tinha muitos anos ali. E assim foi, amados. Então, o Senhor falou que era só para eu aguardar. Olha só que maneira inusitada que o Senhor usou para falar comigo. Então, assim, o Senhor, Ele responde. Você só precisa ter paciência de esperar a resposta do Senhor. E se o Senhor mandar você esperar, se o Senhor te responder e falar, espera, aí você tem que ter paciência de esperar no Senhor, para que você não tome a decisão errada. Já tomei decisões, amados, erradas na minha vida, em que eu paguei um alto preço, um preço muito alto. E sabe o que é interessante? Que por falta de relacionamento com Deus, eu não entendi a voz do Senhor falando comigo. O Senhor, Ele disse, Ele deu uma impressão no meu espírito muito forte, e ainda fui buscar direcionamento com outra pessoa. Essa pessoa não teve sabedoria na época, e ela falou, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Amados, não era coisa da minha cabeça, hoje eu sei. Era o Espírito Santo tentando me avisar, não faça isso, não tome essa decisão, porque você vai pagar um alto preço. Amados, paguei um alto preço. Foi uma decisão que levou anos da minha vida, entendeu? Pagando preço. Então, amados, como é importante? Como é importante a gente aprender a reconhecer a voz do Senhor. Claudinha, como assim a voz do Senhor? Não estou falando especificamente quando o Espírito fala com você em voz audível, estou falando a direção do Senhor para a sua vida. Como é bom você aprender a reconhecer que é Ele que está te dando aquela direção, que é Ele que está falando para você, espere, que é Ele que está falando para você, avance, que é Ele que está falando, siga por aqui, vai por aqui. Então, assim, Ele tem multiformes maneiras de falar com você. Mas a principal maneira de você ouvir Deus falar é através da palavra. Então, pegue essa sua decisão que você quer tomar,
Pega esse caminho que você quer seguir, esse direcionamento que você está querendo seguir. Então, se você está com dúvidas, vai para a palavra, vai procurar na palavra, vai buscar na palavra. O Senhor, Ele vai falar com você através da palavra, através de um texto que você está lendo, ou através de uma pregação que você está ouvindo. Ele vai usar alguém na pregação, um vaso dele para falar ali naquela pregação. Você vai ter a resposta de Deus para sua vida. Então esteja atento para isso, não fica se distraindo, sabe? Enchendo sua cabeça de coisas, de informações que não vêm agregar nada na sua vida. Se distraindo, não se distraia. Então busque, esteja atento, esteja em vigilância, esteja atento a ouvir o direcionamento que o Senhor está falando para a sua vida. Olha só que interessante. Tem uma moça que eu conversava com ela e ela dizia assim que ela gostava de conversar comigo, porque quando ela conversava comigo, o Senhor dava respostas para ela. Aí eu falei assim, como assim? Ela falava assim, você conversando comigo numa conversa, você nem sabe, você está respondendo dúvidas, questionamentos que eu fiz para Deus. E comigo também já aconteceu. Eu estar conversando com a pessoa e sem a pessoa saber de nada, ela está me dando resposta daquilo que eu estava conversando com Deus sozinha, no secreto, ou uma dúvida que eu tinha e o Senhor respondendo. Inclusive, essa semana aconteceu isso. Que eu fui na casa da minha amiga, né? Que a gente sempre se reúne uma vez por mês para conversar das coisas de Deus, alinhar. E olha só, o Espírito Santo tinha falado comigo em casa, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu fui para a palavra, né? Também procurar, me aprofundar mais nessa palavra. E aí, na tarde, eu estava na casa dela, a gente conversando das coisas de Deus, conversando, compartilhando. Ela vai e me fala a mesma palavra, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu entendi que aquilo era Deus falando comigo, era especificamente para mim, né? Porque de manhã o Senhor tinha falado isso comigo. Então, numa conversa de amigas falando das coisas de Deus, o Senhor, Ele me deu a resposta, a confirmação daquilo que né, Ele tinha falado comigo pela manhã. Eu costumo anotar quando o Senhor fala comigo. Se o Senhor usa um vaso para falar comigo, eu anoto. Se o Senhor fala diretamente comigo, eu anoto. Se o Senhor me dá uma palavra, eu anoto. Porque a gente costuma esquecer, amados. A gente costuma esquecer. E tem coisas que eu anotei e eu vou lá atrás e falo, uau, o Senhor tinha falado isso comigo. Usou tal profeta. E outra coisa, o Senhor, Ele sempre vai confirmar. Eu já falei isso aqui no canal. Sempre quando você tiver com algo dentro de você, que o Senhor está falando com você, de alguma forma, uma mensagem que você tem, não, o Senhor falou isso, o Senhor, Ele vai usar alguém para confirmar. Ele vai usar um vaso de alguma forma, para quando Ele usar esse vaso vai confirmar aquilo que o Senhor já vem falando dentro de você. Ou Ele usa várias pessoas, tipo assim, uma mensagem, uma profecia aqui, depois Ele usa outro vaso lá. Deixa eu contar uma coisa muito interessante para vocês. Vocês não sabem, mas quem convive de perto comigo já sabe. Inclusive a minha irmã, ela já sabe de cor e salteado. Se eu chegar para ela e falar assim, Fabiana, uma pessoa contou para mim que teve um sonho comigo. Aí eu falo para ela, fala o que é. E foi o sonho que ela pega e fala, eu já sei. 9 pessoas ou mais tiveram o mesmo sonho comigo a respeito de algo. E 9 pessoas, amados. Na verdade, as 9 não foram sonho. Uma dessas pessoas foi visão. A primeira foi visão, uma visão. Depois que essa irmã ela teve essa visão comigo, mais umas 8 pessoas teve o mesmo sonho comigo. A mesma coisa. Então, é muito interessante porque isso já vem desde 2017. E eu ainda não tive a resposta concreta. Eu acho que é algo espiritual. Disso estou aguardando no Senhor, porque tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Então, assim, é muito curioso, né? É algo que o Senhor, tem coisas que o Senhor, ele responde na hora, foi como eu falei, e tem coisas que então esse mistério já... Tinha uma coisa que o Senhor sempre falava comigo, que era assim, olha, todo lugar que eu ia, ele usava assim, no passado, né, um vaso para falar assim, assim diz o Senhor, eu vou te surpreender, só isso. Ai, amados, eu ficava com a pulga atrás da orelha. Porque se tem uma coisa que crente não se aguenta um mistério. A gente quer descobrir o mistério. Eu lembro que, quer ver uma coisa? Fala pro crente que você sonhou com ele e não fala o que é. Meu Deus do céu, eu não sei com vocês, amados, mas eu e minhas amigas, amiga, eu sonhei com você. A gente já fica, meu Deus, o que o Senhor está falando? Claro, amados, nem todo sonho é revelação de Deus, né? Tem sonho que é coisa da nossa cabeça. Mas a maioria a gente já quer saber, a gente quer descobrir se foi uma revelação de Deus, se não foi. Então, amados,
Sempre o Senhor falava, eu vou te surpreender, eu vou te surpreender. E o Senhor não me permitiu descobrir até o momento dele me surpreender. Porque se ele iria me surpreender, não tinha como eu saber antes, né? Então, diante de todos esses processos, você vai ter que aprender a confiar no Senhor. Você vai ter que confiar na direção que o Senhor está dando para você. Às vezes o Senhor vai fazer parecido como ele fez com Abraão. Olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele não vai dar todo o esboço pronto. Ele vai dar coordenadas. Então você precisa dar o primeiro passo de obediência ao Senhor, para que depois o Senhor te mostre qual é o próximo passo que você tem que dar. Porque ele não dá o mapa todo pronto. Então ele vai dando pequenas coordenadas pra gente. Teve uma decisão que eu tomei em 2023, que também precisei orar ao Senhor. E orei ao Senhor, e o Senhor testificou dentro de mim, e o Senhor me dava cada vez mais certeza que eu tinha que fazer aquela decisão. Então eu tomei a decisão. E nesse processo, amados, o Senhor não usou ninguém para chegar e, enquanto eu estava ali nele, falar assim, olha, vai que eu sou contigo, faz isso, filha. Não. Eu tive que aprender a confiar naquilo que o Senhor estava colocando dentro de mim, que era para eu fazer. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos leva a amadurecer cada vez mais em confiança nele. Então, amados, eu fui e tomei a decisão, isso à tarde, amados, 1h pouca da tarde, ok. Quando foi às 18h pouca da noite, eu recebi a mensagem de uma irmã que não sabia de nada, ela é profetisa. O Senhor disse assim, a partir de hoje eu começo um novo ciclo na sua vida e te darei as coordenadas. Olha só que interessante. Então, teve experiências que eu busquei no Senhor e Ele me deu a resposta e eu confirmei aquilo, fui naquela direção. E teve experiências que ele não me respondeu, ele esperou eu confiar e dar o passo para depois ele falar, olha, é isso, a partir de agora então eu faço. Então assim, cada experiência com o Senhor é uma experiência diferente da outra, mas em tudo o Senhor, Ele nos confirma, Ele nos direciona. Então pergunte ao Senhor, espere pela resposta dEle, e se Ele falar para você, vai, você vai. Se Ele falar para você, pare, espere, espera. Se Ele falar que é não, então obedeça ao Senhor. Mas em tudo esteja atento ao direcionamento do Senhor, porque Ele vai te responder sim, entendeu? Ele não vai deixar você nessa dúvida. Você só precisa ter paciência de esperar e ficar atento, porque de uma forma ou de outra, ou através de uma música, ou através de uma palavra, ou através de uma mensagem que alguém te manda, ou através de uma conversa, ou através de uma profecia que ele vai usar alguém, ou um sonho que ele vai dar para você ou vai dar para alguém, mas principalmente pela palavra de Deus, as escrituras. Mergulha nas escrituras, que o Senhor ele vai te dar resposta. Amém, amados? Esse vídeo vem edificar a sua fé, e que o Espírito Santo possa falar mais profundamente no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.